Hoje iremos falar sobre o comportamento animal dos cavalos. As alunas Isabelle Andrade, Natália Sabin e Maria Eduarda Tenon. Nessa apresentação, iremos abordar o comportamento da espécie equina, citando pontos como comportamento materno, anômalo e estereotipado, bem como a forma em que estes animais eram na natureza e então seu comportamento adaptado aos sistemas de cativeiro. Nosso tema é sobre cavalos de sela. Entretanto, como o Warren diz, como finalidade de uso, divide em 4 categorias: esporte em geral, lazer, trabalho agrícola e produção de carne. Assim, independente do uso, uma vez estabulado, o manejo tende a ser semelhante. Comportamento materno, que é todo o cuidado dado pelas mães aos seus filhotes, desde o nascimento até que eles possam desenvolver características e habilidades que asseguram sua própria sobrevivência. Esse comportamento aumenta a probabilidade de sobreviver dos filhotes e o sucesso reprodutivo também. Comportamento materno nos cavalos de sela. A maioria dos nascimentos dos equinos ocorrem à noite. As éguas demoram cerca de 10 minutos para se levantar e os potros cerca de 1 hora mais ou menos. A amamentação ocorre cerca de 3 horas após o nascimento, com o potro exibindo comportamentos de procura e reflexos de sucção. Após o parto, com o potro ainda deitado, as fêmeas cheiram para realizar o reconhecimento materno-fetal e lambem o seu corpo para a realização da limpeza, estimulação respiratória e aquecimento. As fêmeas equinas são protetoras de suas crias nos primeiros dias de vida, mantendo junto a si. Próximo ao desmame, a fêmea começa a se afastar do potro quando ele se aproxima. Oi, gente, meu nome é Natália Sabin e eu vou falar um pouquinho sobre comportamento anômalo e estereotipado. O comportamento anômalo, ele desvia do padrão normal da espécie em condições naturais. Muitas vezes pode ser causado por estresse de ambiente, de o cavalo estar em um ambiente e mudar para outro, ou por estresse de alguma doença, irritação que ele pode ter. O comportamento estereotipado são comportamentos motores repetitivos, os quais aparentemente não apresentam direcionamento ou propósito definido. Muitas vezes eles veem outros animais fazendo e pegam uma mania, aprendem a fazer e pegam uma mania de fazer, como por exemplo, bater o pé no chão. Alguns exemplos de comportamento anômalo que a gente pode citar é a aerofagia, que é quando o cavalo agarra o objeto com os dentes e suga o ar, podendo causar problemas dentários e digestivos. Outro exemplo de anomalia que a gente pode citar é o andar em círculos. O cavalo ele balança de um lado para o outro e muitas vezes isso acontece devido ao estresse ou ao tédio, como eu já havia falado. Outro exemplo que a gente pode citar também é a coprofagia. A coprofagia é quando o cavalo come as fezes, e isso pode estar relacionado tanto ao estresse e o tédio, quanto a deficiências nutricionais. E o último exemplo que eu vou citar nesse vídeo sobre comportamento anômalo é quando o cavalo se morde. Isso também está relacionado ao estresse e o tédio de quando eles mudam de ambiente. E alguns exemplos de estereotipia que eu vou citar aqui é lamber ou mastigar objetos. Os cavalos eles adoram lamber superfícies como madeira ou portas. Isso porque eles viram algum outro animal fazendo e aprenderam, ou também pode ser por falta de fibra na dieta. Outro exemplo que eu vou citar é bater o pé. O cavalo ele bate o pé repetidamente, as patas nas paredes de baia ou no chão. Isso é muito comum a vaca ou o boi fazer, e quando se cria o cavalo junto, ele aprende só vendo e pega a mania.
E o último exemplo que eu vou citar de estereotipia é roçar a cabeça ou o corpo repetidamente. O cavalo, ele balança ou abana a cabeça de forma repetitiva, e isso pode ocorrer irritações, como aparece na foto. Esse cavalo da foto, ele sofreu um estresse, onde ele teve que passar alguns dias sozinhos em uma baia isolada, e por conta disso ele acabou ficando estressado e ele acabou, tipo, ficar roçando a cabeça e o corpo nas paredes da baia, e acabou tendo essa irritação que tem ali na foto. E essas irritações, elas podem ocorrer um grande desconforto devido às moscas, mas em casos estereotipados ocorre sem nenhuma causa clara. É mais por conta de ver os outros animais fazendo e aprender e pegar mania também. Então, gente, esse foi a minha parte do, da apresentação. Espero que eu tenha falado de uma forma clara e que vocês tenham entendido. Boa tarde, eu sou a Isabelle Andrade e eu vou falar um pouco sobre a comparação da vida natural dos cavalos com a vida deles quando em cativeiro. Bom, então, os equinos eles passaram por um longo processo de domesticação. E antes da espécie ela ser domesticada, eles foram adaptados para fugir de predadores. Então, eles têm esse comportamento de percorrer longos percursos correndo, e também eles têm esse comportamento de fuga ou luta. Então, por exemplo, quando aparece um predador e eles precisam fazer alguma coisa, a primeira coisa que eles vão fazer é tentar fugir. E se eles não tiverem escapatória, eles vão tentar lutar, como dar coices, morder, fazer o que ele precisa para sobreviver. Então, isso mostra que eles foram adaptados para percorrer longos percursos para fugir de predadores, porque isso é uma necessidade de sobrevivência deles. Então, eles podem percorrer mais de 80 quilômetros, e então isso é uma coisa que a gente precisa oferecer para eles, né? Para não causar estresse no animal, porque ele foi adaptado para isso. Então, quando eles foram domesticados e colocados em pequenas baias e pequenos espaços, às vezes até 24 horas por dia, o comportamento desses animais teve que se adaptar. Mas mesmo assim, ainda se eles ficarem muito tempo estabulados, eles podem ter esse estresse, porque eles foram feitos para correr, eles foram feitos para gastar energia. Então, a restrição de movimentos é uma coisa que acontece quando eles estão em cativeiro. Os cavalos na natureza eles também são extremamente sociais, então eles mantêm uma hierarquia e uma organização muito forte no bando, e eles precisam disso para se sentirem seguros de predadores e precisam disso para sobreviver. Então tem a matriarca, tem o garanhão e daí tem essas organizações no rebanho, né? Sendo uma estratégia de sobrevivência, quando eles são colocados em cativeiro, os animais são privados de manifestar completamente esse comportamento, então eles não conseguem realizar isso de forma plena. Eles são animais sociais, eles precisam disso para se sentirem em um bem-estar, dar um bem-estar para eles. Então, o contato social deve ser permitido, pois é muito importante para que os animais mais jovens aprendam também com os outros as diferentes experiências e desenvolver a sua maturidade. Então, os animais mais jovens precisam disso, né? E também outra coisa que muda da vida natural para o cativeiro é a forma de alimentação. Então, o pastejo foi um comportamento reprimido nos cavalos, pois muitas vezes, enquanto mantidos 24 horas por dia em cativeiro, é algo que eles não conseguem fazer, eles não conseguem pastejar por muitas horas durante o dia, que foi assim que eles se adaptaram na natureza, né? Então, eles têm o instinto, né, de passar horas pastejando, isso por conta do estômago pequeno deles, então eles precisam comer toda hora, e eles também são muito seletivos com as pastagens, que sempre são fibrosas e volumosas. Então, quando estabulados, a dieta deve atender às suas necessidades, assim para que o cavalo se sinta pleno, sem gerar estresse e até problemas gastrointestinais. Isso é uma coisa que pode acontecer. Bom, então, um exemplo da mudança, né? Quer dizer, da mudança não, da diferença do animal estabulado para o animal vivo solto, vivendo solto na natureza. A gente consegue ver já de cara a alimentação, que eles passam muito mais tempo, né,
se alimentando quando eles estão ao ar livre e de pé descansando também. Eles ficam muito mais tempo de pé descansando quando eles estão estabulados. Isso talvez não seja uma coisa boa, porque eles são adaptados para ter bastante movimentação física, para percorrer muitas atividades. Então, talvez isso não seja algo tão bom. As consequências do estabelecimento, então, uma coisa vai levando a outra, né? Por isso as flechinhas. Então, a composição do grupo, quando ele está em cativeiro, ele não costuma ocorrer de forma natural. Então, é a gente que vai lá e faz a composição do grupo que ele vai estar. Os garanhões, um exemplo, né? Os garanhões raramente são mantidos com as éguas e os potros são removidos de suas mães por volta de 6 meses de idade. Então, a gente vê o isolamento social também quando eles estão confinados. Isso é uma coisa que, como eu já dito anteriormente, eles precisam dessa interação social entre eles para eles se sentirem seguros e não ficarem estressados. Então, quando eles estão em confinamento, talvez isso gere um estresse muito grande para os equinos. Isso pode ocasionar em agressividade entre os animais e também com os nossos seres humanos. Eles podem apresentar comportamentos agressivos. Então, uma coisa vai levando a outra. E os cuidados maternos também das éguas com potro, eles podem ser alterados, porque, como diz ali, a composição do grupo em cativeiro não natural. Então, a gente aqui vai alterando isso, né? Bom, e sobre a falta de volumosos. Quando estabulados, a dieta deve atender às suas necessidades, para que o cavalo se sinta pleno, sem gerar estresse e também sem gerar problemas gastrointestinais. A base da alimentação dos cavalos são volumosos, como feno, pasto ou combinação de ambos. Os etólogos citam que a mudança na alimentação é a principal causa de problemas comportamentais em cavalos domésticos. Então, a falta de volumoso na dieta aumenta as chances de distúrbios, como pontas dentárias, como quantidade reduzida de saliva sendo produzida, a obstrução do esôfago e fermentação excessiva. Então, podem ocasionar, além do bem-estar do animal que vai ser alterado, ainda pode acontecer isso de problemas gastrointestinais. Bom, alguns exemplos de comportamentos anômalos e estereotipados quando os cavalos são mantidos em cativeiro, quando eles são tirados do ambiente natural deles. A gente tem aqui os anômalos. Alguns exemplos são a coprofagia, que é quando eles ingerem as próprias fezes. Isso é um comportamento nada natural, que isso não pode acontecer. E a ingestão da cama da baia também é algo que pode ser uma consequência desse estabulamento, né? E eles podem apresentar agressividade por ansiedade da separação. E alguns exemplos de comportamentos estereotipados é a aerofagia. O que é isso? É quando o cavalo parece que ele está engolindo o ar. Então, ele pode fazer esse movimento com ou sem apoio. Então, ele pode fazer isso no ar mesmo, ou ele pode fazer em uma superfície vertical, por exemplo, na parede ou em algum lugar assim. Isso é um comportamento que não é normal o cavalo apresentar. Ele pode fazer a dança do urso, que é quando ele parece estar dançando, ele balança a cabeça e o pescoço de um lado para o outro, e às vezes ele balança o corpo inteiro dele também, alternando o peso entre as patas dianteiras. Andar em círculos na baia, ou eles podem mastigar madeira, podem fazer o maneio da cabeça, ou escavação com as patas. Então, a conclusão que a gente tira de tudo isso é que, mesmo que eles tenham se adaptado a esse novo ambiente que a gente deu para eles, que a gente fez eles estarem, a gente ainda consegue ver algumas reações no comportamento desses animais, como os comportamentos estereotipados e os comportamentos anômalos. Então, quando a gente conhece o comportamento natural do animal e a forma que ele reage quando colocado em cativeiro, a gente pode achar uma forma melhor de adaptar os ambientes, melhorando o bem-estar dessa espécie dos cavalos ou outras espécies também. Isso que é muito importante, isso. Bom, aqui estão as referências que a gente utilizou para fazer esse trabalho.
E é isso, obrigada.